Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos. Eu acredito que nós teremos umas 3 aulas, tá? Sobre o que eu aprendi com a Marva Collins. Então, eu li Marva Collins Way. Eu li o outro livro dela, que era School Teachers, alguma coisa, não me recordo o nome completo, que era mais uma repetição do que o Marva Collins Way. The Marva Collins Way. E eu assisti o filme também. Tem o filme no YouTube, não tem legenda em português, mas para quem tem interesse, eu indico assistir o filme, tá bom? Só para contextualizar, né? A Marva foi uma professora que trabalhou alguns anos no ensino público americano. E ela foi uma pessoa muito fora da curva. Ela ensinava através das artes liberais. Ela morava em Chicago, numa área de gueto, uma área de pessoas pobres, negras, pobres, mas ela não colocava não rotulava as crianças, ela acreditava que todas as pessoas seriam capazes de aprender e de serem doutas. Então, eu gostei muito da abordagem dela, o que me marcou, né? Eu vou compartilhando com vocês o que eu fui aprendendo ao longo da leitura, das leituras, e eu acho que para nós que somos educadores clássicos, ela tem bastante coisa para nos ensinar, tá bom? Então, vamos lá. Marva não se preocupava com testes, mas ensinava as crianças a fazerem testes, porque isso é a realidade do mundo. Então, ela não se preocupava com provas, mas ela preparava as crianças para as provas. Houve um momento que ela transferiu, ela saiu do ensino público, abriu uma schoolroom na casa dela, no andar de cima, no sótão, e só que ela preparou as crianças para fazer o teste, o California Achievement Test, que é o mesmo teste que a Isabela Rafaela faz anualmente. Olha que coincidência. Esse ano será o 3º ano que elas fazem o teste. Normalmente eu faço entre dezembro e janeiro. Provavelmente elas farão em janeiro, lá pelo meio do mês de janeiro. E eu achei uma coincidência. Então, ela preparava as crianças para essa prova e as crianças tiravam pontuação maior do que da sua série, né? Justamente por isso, porque ela puxava as crianças para uma realidade acima da delas, né? Forçando as crianças a superarem suas dificuldades. Aqui, ó, teste da Califórnia. Normalmente as meninas passam pelo teste. Os alunos alcançam os níveis de seus mestres. Eu percebo que isso é verdade. As meninas em muitas coisas já me passaram, é verdade. Então, quando um professor é bom, ele vai direcionar, e eu vi isso, várias pessoas falando isso, eu vi a Marva, eu vi o professor Christopher Perrin, professor Andrew Kern, vários professores dizendo isso. Quando um professor é bom, né, o próprio Jesus, né, quando a gente olha nas escrituras, Jesus queria que seus discípulos entendessem o que ele falava, né, e ele falou, ok, vocês farão obras maiores do que a que eu fiz, né. Então, o mestre que ama seus alunos, ele deseja que seus alunos saibam mais que ele. Em muitas coisas, foi como a Karen Andriola fala, eu falo isso inúmeras vezes lá no meu curso de narração, porque é uma coisa que realmente me tocou, essa questão da fé, né? Então a Karen diz que narrar é um ato de fé. É uma coisa que você não vai ver instantaneamente e rapidamente, mas que ao longo dos anos você vai ver o retorno daquele esforço. Então eu vejo, eu achei um blog meu antigo e tá lá o primeiro dia que eu comecei a focar na educação das meninas. Realmente vai fazer 8 anos agora, em janeiro de 2025. E eu vejo quanto que teve que ter uma dedicação da minha parte, né, de eu ter que sair daquele estado de ignorância de muitas coisas. Claro que eu continuo ainda nesse estado de ignorância em muitas coisas, mas em muitas coisas eu acredito que eu aprendi, né, e eu vi que na vida das meninas, elas
eu vi essa evolução, eu vi esse caminhar, eu vi que muitas coisas, elas têm mais conhecimento que eu. Eu li também um outro livro sobre a fábrica de cretinos, né, que fala das telas. E ele fala o seguinte, que então vocês percebam que tudo vai casando, conectando. Ele diz que se você pode pegar uma criança e você vai aprender uma língua junto com essa criança. Gente, eu passei por isso, tá? No começo, como somos adultos, a gente tem uma vantagem, a questão da maturidade, né? Mas se a gente persiste nesse caminho, as crianças, por causa, acho que, do desenvolvimento cerebral, da capacidade deles de absorção dessas janelas de aprendizado que são abertas, né, na infância, na juventude, essa criança vai passar o professor, um adulto que começou junto. Eu percebo isso, né? Então, a capacidade cognitiva delas, de aprendizado, é muito maior que o meu. Elas sabem coisas, elas conseguem concatenar coisas muito rapidamente. Muitas das vezes eu sofro um pouco, elas não, né? Então, isso acontece. Elas já me passaram. Tanto é que agora eu estou trabalhando a questão da humildade, já compartilhei isso aqui, mas a questão da humildade, porque a humildade precisa ser trabalhada, porque senão eu não preciso do meu mestre, né? Meu mestre ficou para trás. E isso não é verdade, né? Então fica aqui a minha fala, né? Com relação a isso, de que isso vai acontecer. Se você persistir como educador, com seus alunos, isso vai acontecer, tá? Eu vejo isso em várias disciplinas, não só no inglês, no português, no latim, na lógica, na própria matemática, né? Porque elas usam material em inglês, de matemática, então elas têm dois trabalhos, né? Eu acredito que hoje não mais, mas elas estudam a matemática no inglês. Elas não estudam a matemática no português, tanto que elas não usam os termos em português, né? Marvel também compartilhava que muitas crianças são esquecidas no fundo da sala, quando a gente fala do sistema, né? Porque muitas vezes não se enquadram daquilo que é o ordinário que todo mundo é. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente para quem está em sala de aula, né? Porque quando a gente estuda lá no meu curso de fundamentos, quando eu falo sobre antropologia, pedagogia, quando a gente entende que o nosso aluno foi feito à imagem e semelhança de Deus, existe um respeito, um temor a Deus mesmo, né? Em lidar com aquela pessoa e colocar, encaminhar, direcionar aquela pessoa no caminho para que ela seja adulta para a glória de Deus, né? E a gente não pode ter esse tipo de preferência, né? Marva recebia muitas crianças com diagnósticos. Isso aqui, gente, foi anos 80, tá? Ela começou a escola em 78 e ela recebia crianças. E ela rejeitava os diagnósticos. Isso aqui, que fique bem claro, isso aqui foi o que aconteceu com a Marva, tá? Então, eu tô compartilhando com vocês o que ela compartilha no livro. Ela rejeitava os diagnósticos e dava uma chance às crianças. Então, ela disse: não aceite um diagnóstico sem luta, mesmo que tiver um diagnóstico, é possível, né? Eu já compartilhei também o caso do professor Andrew Pudewa, que o filho dele era disléxico, e ele houve um momento que ele achou, será que ele vai conseguir ler? E ele conseguiu ler aos 13 anos. Então, ele tinha um diagnóstico, era um menino narrador nato, porque o que faltava na questão, sempre tem isso, né, gente? É a lei da compensação. Sempre o menino tinha dificuldade na escrita, não conseguia ler nem escrever, mas o menino tinha uma memória, tudo que ele ouvia. O pai dele disse, numa aula que eu assisti, que ele copiava, falava palavra por palavra o que ele tinha ouvido. Tá?
Marva também compartilhou que nas escolas católicas lá de Chicago, as crianças que tinham mau comportamento eram rotuladas com problemas mentais, e ela recebia essas crianças e depois via que não era nada disso. Ela era questionada quanto a ensinar Shakespeare para crianças do gueto, como se as crianças do gueto fossem incapazes de aprender. Ela não se conformava a esse questionamento e ensinava sim. Então, ela, como professora negra, né, ela não aceitava essa questão das minorias, né, e ela ensinava Shakespeare sim. Ela teve uma repercussão nacional quando ela participou, ela mandou, acho que ela foi fazer, levou as crianças para uma peça de Shakespeare e as crianças comentavam. Então tinha uma pessoa que recebia as crianças e as crianças começaram a fazer análises de Shakespeare. E o guia ficou impressionado com aquilo, né? E depois ela mandou um texto. Não, alguém escreveu sobre ela no jornal e ela ganhou repercussão nacional. Na época, o presidente Reagan foi visitar a escola e a convidou para ser secretária da educação, mas ela disse que não, que ela ia cuidar da escola dela. Mas ela, com certeza, foi uma pessoa muito fora da curva. Nem toda criança, tem um S a mais aqui, tá, gente? Desculpa. Nem toda criança que não para quieta no acento é hiperativa. Às vezes a criança só está entediada. Então, né, nem tudo é uma questão de diagnóstico. A personalidade, atitude, preferências do professor afetam o aluno. Tudo isso vai afetar o aluno, principalmente para os pequenos, né? Eu entendo que professor de sala de aula, para crianças pequenas aí da fase do jardim de infância, é como se o professor fosse a mãe e o pai, né? A criança não tem autonomia ainda, ela é muito, muito jovem. E a Rafa teve um episódio, né, de que ela em um ano teve uma professora e ela era muito tímida, muito quieta. A professora não se identificava com o temperamento dela e ela foi deixada de lado. Ela sofreu muito essa época, muito mesmo. Então, para quem é educador de sala de aula, tem que tomar cuidado, né? Porque isso traz efeito para a criança e ela sofreu com isso. Marva não se deixava levar pela opinião de experts. Ela sabia que de alguma forma conseguiria ensinar as crianças, apesar dos diagnósticos, mas ela fazia das tripas coração para fazer isso acontecer. Marva não sentava na cadeira. Ela dizia lá no livro que ela usava aquelas meias de tipo Kendall, né? Meia de compressão. E ela ensinava depois as professoras, porque depois ela foi palestrar pelos Estados Unidos, vinham pessoas do mundo inteiro visitar a escola dela, dizendo que ela... Peraí, gente. Que ela ensinava em pé e ensinava suas alunas, né, de como ser uma boa professora em pé. Então, a professora não sentava. Quando os alunos chegavam sujos, porque eram crianças pobres, né, às vezes vinham com cascão no pescoço, ela ia até o banheiro, lavava o pescoço. Ela sempre, o que eu achei muito impressionante na Marva, e aqui eu não estou falando de educação positiva de forma alguma, mas eu estou falando que a gente tem que plantar com o que a gente fala, né? Quais são as palavras? Nossas palavras são como sementes. E ela sempre elogiava. Às vezes a criança vinha de um ambiente de violência e ela sempre elogiava alguma coisa. Ai, como é bonito seu sapato, ai, como que é bonito o seu laço de cabelo, ai, como sua camisa tá limpinha. Alguma coisa de positivo ela falava para a criança. E ela achava um jeito que melhor funcionasse para aquele aluno. Claro, a sala de aula da Marva era uma sala de aula pequena, né? Eu acho muito difícil um professor conseguir fazer isso para uma sala muito grande. Porém, ela conseguia sempre identificar algo e uma forma para ensinar aquele aluno. Tá? Ela ensinava provérbios e citações sobre acreditar em si mesmo. Então, ela tinha como se fosse um catecismo, e diariamente, antes da aula, eles confessavam isso sobre si mesmos, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando a gente fala de catecismo, e eu ainda quero fazer
uma aula falando sobre isso, né? Eu acho que não vou fazer uma aula, não, eu tenho um destaque lá no meu Instagram que fala sobre isso. Então, o catecismo é uma forma de você memorizar algo que é importante, que os alunos não vão esquecer, que vai marcar no cérebro de uma forma tranquila. Então, antes da aula, falar o catecismo. Antes da aula, falar o catecismo da linguagem clássica, dos livros, né? A criança vai memorizando aquilo sem sofrimento. E ela vai decorar, né? Porque a gente não está falando de decorar para uma prova, mas a gente está falando de decorar para a vida. Muitas vezes eles decoram os termos antes de ter aprendido os termos. E aí, quando eles aprendem os termos, eles então quer dizer isso é assim, 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 como eu decorei no catecismo? Tá? Todas as crianças precisam se sentir amadas e queridas. Elas precisam de senso de pertencimento. Então, ela falava da Irmandade do A, né, dos Alcoólicos Anônimos, eles ali se suportam, né, para vencer o vício. Então, as crianças precisam também disso no ambiente de estudo. Elas precisam se sentir amadas, elas precisam se sentir queridas, né, apesar das dificuldades. Quem aí passou algum tipo de, você não consegue, até alguém comentou isso, não me lembro quem que foi. Foi meu professor um professor de matemática que vai dar o curso para a Isabela. Ele foi engenheiro da NASA e ele fala que no terceiro ano, deve ter algum porquê, porque comigo também foi no terceiro ano, pegou uma professora de matemática que não conseguia explicar direito a parte de multiplicação e divisão, e aí ele começou a achar que ele era burro. Aconteceu a mesma coisa comigo. Não é que eu era burra, é que me foi ensinado de uma forma ruim. E aí eu comecei a acreditar que eu era culpada e incapaz. Não fui eu era criança, né? Mas a metodologia que a professora usou, eu não consegui pegar e depois sofri um pouco, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Ela sempre dizia, sons geram palavras e palavras geram pensamentos, porque ela ensinava pelo método fônico. E ela tinha uma dinâmica de aula muito interessante. Ela martelava, tinha casos de crianças assim com 5, 6 anos que já eram alfabetizadas com ela, pelo método fônico, martelando os sons, né? Tinha lá na sala dela os cards em cima, com os sons, todos os sons do A, todos os sons do B, e ela fazia isso geralmente com esses alunos, né? Com todos, porque muitos chegavam mais tarde também, não sabiam ler e escrever, ela ensinava. E depois ela tinha uma dinâmica de aula que ela pegava a palavra, ia puxando através da literatura. Eu até compartilhei isso uma vez no Instagram. Então, ela falava de morfina. Elas, o que a gente já leu sobre uma palavra parecida com morfina? Aí os alunos falavam Morfeus. Morfeus era do quê? O deus do sono, da mitologia grega. Então, ela não era uma coisa parada. Vamos olhar a etimologia dessa palavra. Abria o dicionário, escrevia, fazia com que eles fossem até o quadro escrever a etimologia da palavra no quadro. Depois eles pensavam na consciência morfológica das palavras, quais palavras essa palavra gera, tá? Então ela tinha e isso é muito enriquecedor, né, para a sala de aula, não fica aquela coisa maçante, isso aqui é morfina e acaba aí. Teve um caso que eu me lembrei agora, ela falou, a menina estava com chiclete na boca, não podia, né, mascar chiclete na aula. Ela falou, tá, chiclete, então vamos pesquisar goma de mascar, da onde que vem isso? Então isso direcionou a aula. Para isso acontecer, para quem já é minha aluna lá do curso de fundamentos, isso eu escolhi, né? Por que ela foi perseguida pelo sistema? Porque ela não seguia cronograminha, planejamento estrito. Quando ela viu uma oportunidade dentro da dinâmica de aula, no caso a criança estava mascando chiclete, ela falou, tira o chiclete e vamos pesquisar. Quem que produziu? Quem criou? Quem foi o inventor da goma de mascar? Vem da onde? Então, isso tudo gerava contexto para uma aula enriquecedora. A criança não tem como a criança não gostar de uma aula dessa, né? Porque as coisas não é uma coisa passiva.
E ela entregava tudo isso na mão das crianças para as crianças fazerem suas descobertas. Então, isso é escolher, isso é maravilhamento, isso é mútuo no mútuo, isso é oficina lenta, tudo que tem aula aqui, né? Quem não assistiu, assista, porque isso é importante para quem é educador, para sair desse sistema caixinha, seguindo passo a passo as coisinhas que deixa a aula muito chata, tá? O que fazemos aqui não é milagre, ela dizia, né? É trabalho duro, meus pés doem, minha garganta está arranhando, mas estamos aqui. Ela tinha essa garra, né? Essa força, ela realmente tinha sido chamada, um chamado para lecionar, muito bonito. E para mim foi muito enriquecedor, porque a gente não pode ter uma atitude de ensinar apática, né? Às vezes o aluno está apático, mas ele é reflexo daquilo que eu sou, do meu comportamento no momento de aprendizado. Não, isso não pode acontecer, porque é como se fosse um vírus. Isso passa para o aluno, né? Então, porque ela era assim, e isso não, ela teve alunos desafiadores, situações desafiadoras com alunos, crianças que vinham às vezes de lares muito desestruturados, muita pobreza, violência, né? Crianças que queriam mesmo parar de estudar para virar o que não presta. Mas ela vinha com o amor dela, com a persistência dela. Você não acredita em você, mas eu acredito em você. Você vai aprender, porque você é capaz. Você vai ser um grande advogado, tudo aquilo que você desejar e você se esforçar, você vai conseguir. Então ela começava implantar essa mentalidade, essa transformação de mente, metanoia na vida das crianças, as crianças começavam a acreditar. Muitas delas têm inúmeros vídeos no YouTube de pessoas que foram alunos dela, que tiveram as vidas transformadas. Então, o professor, ele tem essa capacidade, ele tem esse poder, né? É uma profissão muito importante, muito, muito importante mesmo. Pode modificar a vida de uma pessoa. Uma vez que as crianças aprendiam os sons das letras e a como separar as sílabas, o progresso era bem rápido. É o caminho, né, gente? Tem um caminho. Quem não leu o livro também da professora Simone Benedetti, falasse só, sou construtivista, precisa ler. Precisa ler. Por quê? Tem método. Aprendizado de leitura escrita tem método, não é de qualquer jeito, não é como a gente fala. E ela pontuou justamente isso, que algumas coisas falam que é como a fala, aprende. Não. Existe um jeito para isso. Erros encontrados no high school. Ah, isso aqui é assustador. Erros encontrados no high school na época da Marva. Salomão. Eles escreviam Liam, Salame. Então, Salomon, né? Salomon. Ele escreveu como Liam, Salame, Hurricane, que é furacão, por Hammer, e Nerd, como Inherent, Imbecility, como Implicity. Então, tudo errado, tá? Isso é bem assustador. No livro da professora Simone também tem esse tipo de coisa, em português, tá? Porque ela é professora de sala, né? De sala de aula, então ela compartilha ali. Até é assustador. Porque isso aqui é básico, né? Isso aqui é alfabetização. As crianças eram desafiadas a ler livros acima da sua capacidade. Isso aqui eu vi também. Depois eu acho que eu vou ler mais um aqui. Aqui tem mais esses 3 slides. A gente vai parar essa aula. Eu acredito que teremos 3 aulas, tá? Essa aqui é a parte 1. Então, as crianças eram desafiadas a ler acima da sua capacidade. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Eu mesma fiz, depois de ler esse livro da Marva, eu refiz aqui a minha análise com as meninas, comecei a cobrar mais. Esse ano, a Isa leu muito livro de entretenimento ano passado, A Roda do Tempo. Esse ano ela leu bastante Shakespeare, fez curso lá na Hillsdale. Foi um ano bom, bem bom, assim, para a questão literária dela. E da Rafa, ela também. A Rafa praticamente terminou a série da Lucy Maud Montgomery, terminou de ler essa semana, ela começou terça, terminou sábado ou domingo o livro o Antes de Green Gables, né, que é como se fosse um prequel, né, da Anne. Maravilhoso esse livro, muito triste, mas eu indico, maravilhoso. E agora ela terminou de narrar também para mim
Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, que foi maravilhoso. Como sempre, ela está fazendo uma ilustração para mim. Ela sempre gosta de narrar e depois ela me mostra uma ilustração do ilustrador do doll mesmo e pede para escolher. Eu escolhi, ela está terminando, já me dá de presente. Eu amo esses presentes porque eles têm um significado muito importante para mim com relação à narração. Narração é algo muito. Narração tem um mistério muito grande, né? Eu fiz o curso, tenho um propósito para isso, então se você quer conhecer mais, saber sobre, tem aqui vídeos no canal de mães que compraram o curso e começaram a aplicar com seus filhos. A Gaia, que é professora e também usa com seus alunos online. E assim, a minha experiência com a Rafa é muito enriquecedora, é um tempo só nosso, é como se a gente entrasse no espaço-tempo, ele parasse ali, aquele momento, a gente entra na história juntas, né? Porque eu também, querendo ou não, tenho que narrar junto com ela, eu tenho que prestar atenção no que ela leu, o que ela vai narrar. Então, eu recomendo muito esse curso, tá? A gente tá com ele em promoção até dia 6 de dezembro, depois ele volta ao preço normal. Eu indico, tá? A narração, ela pavimenta, de fato, o caminho para a retórica, tá bom? É só entrar lá no site Cristiane Elias, tem mais informações e tem os vídeos aqui no YouTube, tá? Então, aí eu tava, o que ela vai ler agora? Não sei se ela vai ler. Ah, ela vai ler algum da Jane Austen, eu vou separar para ela, e ela falou para mim que vai ler. E, então, precisa ler a livro acima, tá? Esse ano eu quero que a Isa leia um do Adam Smith, que é alguma coisa sobre economia, e eu tô aqui já bolando coisas que ela precisa ler, precisa começar a ler Platão, também vou separar alguma coisa para ela, ética, alguma, não sei, eu vou ver, mas tem que ser leitura acima da capacidade, tá? Tem que ter a leitura, aqui ó, próximo slide. Na The Good and the Beautiful, eu li isso em um dos materiais, um dos livros que eu usei com a Rafa, eu acho, lá atrás, muitos anos atrás, que falava isso, né? Livros da idade da capacidade da criança e livros acima da capacidade. Jamais livros ruins ou abaixo da capacidade da criança, tá? E livros fáceis não eram ofertados jamais. Então, é isso, tá? A gente tem que pensar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que orar, a gente tem que analisar, mas os livros têm que ser ofertados. As férias, também é uma coisa que eu modifiquei, eu puxava o freio, não, agora, que livro? Que livro que a gente vai viajar? Vai levar que livro? Precisa ler, tá? Momentos de ócio é literatura, gente, tá bom? Então é isso, a gente está aqui chegando no final quase de meia hora de aula. Nós teremos, eu acredito que mais umas 2, tá bom? E toda segunda-feira entra um vídeo novo por aqui, tá? Então, obrigada pela sua presença. Compartilhe esse vídeo se você puder. Se inscreva neste canal, né? E vamos embora. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus.